À conversa, António Vasconcelos apresentou alguns resultados de uma investigação em curso sobre o Sementes, um festival aberto aos mundos reais e imaginário, em que a convivialidade entre diversos pressupostos artísticos, estéticos, culturais e sociais na democratização do acesso à cultura se apresentam determinantes na construção de uma cidadania culta e cosmopolita. De que modos é que o Festival Sementes tem contribuído para a construção de uma cidade e cidadania mais culta, democrática e cosmopolita? António Ângelo Vasconcelos estudou no Conservatório de Música Carlos de Gulbenkian, em Aveiro, licenciou-se em Ciências Musicais e doutorou-se em Educação pela Universidade de Lisboa. Tem várias publicações no âmbito do ensino artístico, políticas públicas e criatividade. Desempenha as funções de professor adjunto no Departamento de Artes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Em primeiro lugar, eu queria, obviamente, felicitar o Teatro Extremo pela organização deste Festival Sementes Mostra Internacional de Teatro para o Pequeno Público, que tem permanecido em funcionamento desde 1996 e que este ano comemora os seus 25 anos. Comemoração essa que era suposto estarmos aqui para apresentar um livro e não propriamente só para esta conversa que iremos ter, mas devido a diferentes tipos de condicionalismos isso não foi possível. Esta apresentação, enfim, que depois servirá para a conversa, dá-lhe este título: As Crianças, as Artes, as Crianças e a Democracia, 25 anos do Festival Sementes. E como eu disse há bocadinho, desde 1996 que o Festival Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público tem sido realizado e tem sido realizado numa diversidade de espaços, numa diversidade de programações, numa diversidade de públicos, e esse também foi um pouco um desafio que eu lancei ao Rui: porque é que não pensarmos construir algo que fique um pouco mais na memória de todo este trabalho que foi realizado. E portanto, nesse contexto que aparece esta minha conversa, e particularmente está ancorada numa investigação que andei a fazer desde outubro, novembro, e que tem um pouco como questão de partida para orientar o meu trabalho aquela listada, como é que o Festival Sementes tem contribuído para a construção de uma cidade e cidadania mais culta, democrática e cosmopolita. Sem entrar em muitos pormenores, quer dizer, a metodologia que foi utilizada fez parte da investigação qualitativa no âmbito das ciências sociais e passou pela recolha de informação, tudo que foi publicado sobre o Festival Sementes, quer na internet, quer nos arquivos do Teatro Extremo, bem como a análise de um conjunto alargadíssimo de fotografias que têm sido feitas ao longo deste tempo, para além de uma análise aprofundada de todos os programas, particularmente desde 97, porque 96 não tinha nenhum comentário em relação aos espetáculos, e foi a partir da análise do conteúdo disso que eu organizei todo este trabalho. Havia aqui umas outras conjunto de coisas do ponto de vista do livro que aqui não vão estar presentes, nomeadamente um conjunto de depoimentos de crianças e jovens e adultos que foram percorrendo o festival ao longo deste tempo todo. Mas nesta minha intervenção hoje é só relacionado com os programas e a programação. E esta minha intervenção está organizada em 6 pontos diferentes para poder ser mais, talvez, simples, entender um conjunto de coisas. Num primeiro momento irei debruçar-me sobre um conjunto de ideias que têm estado subjacentes à organização deste festival e que o sustentam. Depois, uma caracterização global de um conjunto de temáticas da programação, partindo da descrição dos vários espetáculos que foram feitos e tentando ver de que modos é que há esta articulação entre as principais ideias que sustentam o festival e depois a consistência na programação. Por outro lado, uma vez que o festival também, como sabem, tem um conjunto daquilo que é designado por atividades complementares, uma caracterização muito breve das atividades complementares. Depois, uma breve síntese, o que é que isto tudo significa e quais são as grandes linhas que estão aqui, ou pelo menos do meu ponto de vista, evidentemente. Uma breve análise compreensiva, o que é que este festival nos pode dizer no âmbito das artes, da cultura, da democracia. E, por último, apenas 2 notas finais. As artes para o pequeno público, é um conceito que é muito francês, tipo public, e é um conceito que vai desde crianças pequenas até 16, 17, 18 anos, depende muito de alguns dos investigadores, e aqui o que me interessou muito era saber qual é este entendimento do pequeno público por parte do Sementes. Em 2019, portanto o ano passado, no festival escreveu-se isto: o Sementes vem cumprindo o objetivo maior de partilharmos com o nosso
público outras formas de fazer arte, para além da nossa própria maneira de identificar outros caminhos, outras estéticas, outras disciplinas que são paralelas e complementares ao nosso projeto artístico. Acrescentam ainda que, como tal, esta mostra, portanto, do ano passado, bandeira e símbolo paradigmático da nossa atividade, não podia deixar de ter o teatro como espinha dorsal, mas vem incluindo na sua programação a dança, a música, o cinema, o circo, as marionetas, as artes plásticas, a fotografia, o teatro escolar, e acrescentando, projetando assim uma visão abrangente e universal do melhor que se faz, dedicado ao pequeno público juvenil e familiar, que é o público que se privilegia, e depois acrescentando que nesta ideia de universalista aparece a questão da internacionalização, e desde praticamente, não do primeiro, mas penso que do segundo, um conjunto de projetos e de estruturas que vêm de vários países, que não só de Portugal. E por último, uma outra dimensão importante a partir de meados deste trabalho é o alargamento da cidade de Almada, para além dos diferentes espaços, para outros concelhos do distrito de Setúbal e também do distrito de Lisboa, e na ideia da celebração da arte, uma ferramenta, está escrito, essencial de libertação e emancipação humana, tendo neste palco um fórum privilegiado para a sua exposição. E, portanto, neste contexto, este texto de 2019 diz-nos aqui um conjunto de coisas que são estruturantes de todo este trabalho. Uma primeira grande ideia é esta ideia de uma visão, digamos, abrangente e universalista, que procura e que interliga uma diversidade de mundos reais e mundos imaginários, diversidade esta que digamos, tem a sua consecução num contexto de uma diversidade de estéticas, perspectivas, de olhares de realidade, onde convive o circo, mas o teatro, onde convive a dança, mas também as marionetes, etc. Depois, uma outra questão também muito importante, que eu não vou abordar, é esta ideia também da construção de um conjunto de redes de parceria ao longo destes 25 anos, que passam não só por estruturas locais, mas também, fundamentalmente, por redes de artistas, por escolas, etc. E depois, por último, esta ideia do pequeno público e do grande público, como aparecia ali escrito, uma vez que, desde um primeiro momento, este festival se assumiu sempre como um festival intergeracional. Já depois iria lá mais à frente. E dentro de como é que é isto, que conceito é este de artes para o pequeno público, uma das ideias estruturantes que aparece como filosofia, digamos assim, pode ser sintetizada num outro modo de ver e de viver os cotidianos, os sonhos, os afetos, a imaginação e também um sentido grande de transformação. Através de quê? Através daquilo que aparece também num dos textos, de viagens poéticas como utopias orientadoras, e mais que utopias orientadoras, como dizia o Boaventura Sousa Santos, utopias realizáveis. E com efeito, como foi escrito na amostra na 21ª de 2016, escreveram que a cada nova primavera propomos a todas as famílias, crianças e jovens, uma viagem poética ao mundo dos sonhos, dos afetos, das emoções, da imaginação, da ficção. Propomos a todos um outro sentido para o cotidiano, para o monótono e para o real. Apresentamos a ficção e o sonho como perspectivas de realidade, como caminhos a perseguir, como utopia orientadora do mundo que desejamos. E, portanto, esta ideia de uma viagem poética como utopia é algo que se liga também a uma outra dimensão que está muito assente na ideia da transgressão e do escape. Isto é, como foi escrito em 2010, para nós que trabalhamos na área da cultura, mais especificamente das artes, a crise é a palavra por demais conhecida e é por isso que naquilo que fazemos entregamos por inteiros, isto é uma coisa muito importante, entregar por inteiros, para que os momentos que criamos, efêmeros, sejam únicos e possam encher, engrandecer, marcar as vidas do nosso público. E nesse sentido convidam-se a partilhar os momentos de poesia, do sonho, da ilusão, da aventura, do humor, mas também da reflexão, da partilha, da paz e da festa. E acrescentam a todos nós que não podemos viver sem a arte, sem este escape avasallador que nos fortalece perante o mundo. Um aparente paradoxo entre algo que nos ajude, o escape como um modo também de nos ajudar a fortalecer perante o mundo.
A outra ideia é esta questão também muito presente, que é, através depois da programação, proporcionar um sentimento de pertença e de empatia com o diferente, renovando esperanças na edificação de presentes e futuros. Por exemplo, em 2012 escreve-se que foi um tempo, enfim, complexo também, tal como vivemos hoje, mas de outra maneira, não pactuamos com quem nos troquem as voltas, os sonhos e as certezas. Certeza da arte, que a arte fará por nós muito mais que a austeridade, a desigualdade e o egoísmo. Sem o sonho, a utopia e os valores que defendemos, por serem intersubjetivos e não impostos, não conseguiremos nunca alcançar a criatividade, a inovação, a ciência e o futuro. Um outro aspecto curioso e interessante tem a ver também com o festival servir como a procura de encontrar outras alternativas de organização social, política, cultural e relacional também. Nesse sentido, aparece em 2013, é escrito que tem sido um trabalho árduo de dar continuidade a um evento desta natureza no mundo onde o que não gera um retorno financeiro ou económico é relegado para segundo plano. Vivemos tempos de crise financeira e económica, mas também crise de valores, de consciências e objetivos. É sobre isso que, nesta altura, este festival gostaria que se pensasse. Não queiram apagar-nos a memória, aniquilar o percorrido. O outro aspecto, também muito relevante dentro deste conceito poliédrico de pequeno público, é o festival assumir-se também como um modo de estruturação da personalidade e da construção de uma história comum. E nesse sentido, como foi escrito em 2011, é a convicção que o teatro ajudam estes nossos futuros adultos a crescer e a estruturar uma personalidade na pluralidade e na capacidade de discutirem de forma despreconceituosa os seus sonhos e convicções, as suas esperanças num futuro que vale a pena ser vivido por todos. E nesta partilha da capacidade expressiva, neste reduto onde o mundo ganha um novo sentido, que poderemos todos ir beber, preparando-nos para as provações que o futuro reserva, tornando-nos capazes de continuar a nossa viagem sem esmorecimento e com a convicção que vale a pena continuar a existir e criar uma história comum. E criar uma história comum a partir do teatro, de uma visão que se tem do teatro, que, como foi escrito, sem dar respostas, abre perspectivas, horizontes que permitirão, de acordo com os organizadores do festival, que as crianças e os adultos alicercem uma construção que é criar-se a si próprios como seres humanos capazes de um futuro promissor. E este criar-se a si próprios é um elemento estruturante que depois veremos ver na programação. A outra ideia é esta ideia, como há bocadinho referi, a questão da utopia, não é? E pensar-se os sementes como uma utopia e como um elemento central, como aqui está escrito, de apresentar, de pôr em contacto os diferentes públicos, um leque variado de estéticas e áreas artísticas, de forma, isto aqui é que é o relevante, a muni-los de referências que os permitem formar um espírito crítico em relação à forma e aos conteúdos veiculados por estes objetos artísticos. Por último, esta ideia também está muito expressa nos vários textos que algumas autarquias foram escrevendo e neste caso aqui da anterior Presidente da Câmara Municipal de Almada, Maria Emília de Sousa, que diz que este festival não propicia apenas momentos de lazer e recreio, mas também uma genuína torrente de ensinamentos, saber e cultura, também ela indispensável à formação integral do nosso pequeno público e à sua transformação nas mulheres e os homens de amanhã. Este é um elemento crítico no livro, irá aparecer, esta ideia também da arte como um elemento redentor da construção de futuros que implica também ser questionado. Um outro aspecto também importante disto tem a ver com o que aparece expresso no contexto do trabalho, que é a democratização do acesso à cultura e a cultura para todos. E esta ideia teve o reconhecimento em 2016
na Assembleia Municipal de Almada, onde, para além de saudar e do reconhecimento público pelo trabalho, se diz que através da programação diversificada e de elevada qualidade, vindo a fomentar o gosto pelas artes e atrair novos públicos, contribuindo para a democratização do acesso à cultura. Também a Presidente da Câmara de Odivelas, que era uma outra Câmara onde o Festival realizou um conjunto de atividades, alia muito esta ideia da democratização da cultura à questão também da afirmação das identidades locais. Do mesmo modo que a atual Presidente da Câmara, Inês Medeiros, em relação à 23ª edição, faz referência não só à questão da socialização cultural, mas que o acesso à cultura é um direito universal e uma condição de emancipação humana e de cidadania ativa. E acrescenta com a programação do Sementes, através do teatro, da dança, das marionetes, das artes circenses e das artes plásticas, a Almada dá conteúdo e vida ao direito à cultura enquanto direito de cidadania. E esta ideia também está muito presente em todos os textos da Câmara de Louros, do Seixal, do Odivelas, como o Diabo disse há bocadinho, da Moita, etc. Que não deixa de ser muito interessante. E, por último, nesta ideia da democratização do acesso, uma questão que foi muito colocada, tem sido colocada ao longo de todo este tempo, tem sido a relação com a educação artística, como foi escrito em 2006, já seria hora de considerar efetivamente a arte como uma das ferramentas para a aprendizagem e chamam a atenção porque é que as artes não fazem parte do currículo da escola, já que se fala tanto em criatividade e em inovação. Por último, uma outra ideia que aparece aqui, que há bocadinho já disse, tem a ver com esta questão do desenvolvimento local e a importância que os autarcas, ou as pessoas ligadas às autarquias, veem neste festival, como neste caso aqui, a antiga vereadora do Pluro dos Assuntos Sociais e Culturais da Câmara da Moita em 2009, em que refere que a importância para as freguesias de todo este trabalho, contribuindo de forma positiva na construção de identidades e formação de cidadãos felizes, que é um outro conceito aqui que aparece também de uma forma interessante. Posto isto, estas são um conjunto, sintetizando, enfim, um conjunto de ideias que estão aqui presentes, depois o meu trabalho foi, como é que tudo isto se intercepta, ou de que modo é que isso se intercepta na programação, na atividade em concreto do festival. E, portanto, este segundo ponto tem a ver exclusivamente com a programação e com a recolha de um conjunto de textos dos programas dos espetáculos. E uma primeira grande ideia que percorre, melhor dizendo, todo este tempo, tem a ver com isto. Tem a ver com a dignidade humana, com os valores humanistas e com a solidariedade. Como foi escrito no espetáculo de 2010, A Terra dos Imaginadores, do grupo Próxima Estação, A Terra dos Imaginadores é um espetáculo-oficina onde as crianças são desafiadas a habitar um mundo poético, desempenhando um papel ativo nos enrolados da história. Uma narrativa visual que cria, sem moralismos didáticos, um espaço poético que personifica as grandes questões da atualidade, a justiça, a liberdade, o direito à diferença, o poder e a solidão. Duas atrizes partem com o público para um mundo imaginário, onde as ideias fazem dos nossos braços escorregas. As crianças percorrem territórios que as levam a tomar posições e a refletir sobre o medo e a capacidade de imaginar, de inventar, de criar soluções. Também um outro, em 2003, dos Xarabanecos, o espetáculo A Galinha Milharoca, fala aqui de uma valiosa lição que é uma fábula que realça a importância da solidariedade e entre ajudas sociais, o que nos leva a repensar atitudes, crenças, valores, mas sempre com muita fantasia à mistura. Do mesmo modo que o teatro, em 2001, o Teatro Estúdio Altair, não sei bem como é que se diz, em que há uma história que leva para o território indígena, em que, como bem no final, uma comédia anti-xenófona sobre o choque das culturas. É um espetáculo sem palavras.
Também, em 1998, a Quinta da Parede, com o espetáculo O Rouxinol, cria aqui uma outra dimensão de toda esta questão da dignidade humana, os valores e solidariedade, que é o quebrar fronteiras, o contribuir para quebrar fronteiras e, neste caso aqui muito em concreto, as fronteiras entre o espectador e o artista, não é? Do modo, como eles dizem aqui, poder ajudar a criar um público mais crítico e culto. Por último, acho que é por último, em 2012, a Nave dos Loucos, que juntava teatro, música, dança, etc., reporta aqui uma outra ideia muito interessante, que é esta ideia de, a partir do Elogio da Loucura de Erasmus, o significado deste imaginário cómico, o mundo das pernas para o ar, uma inversão espetacular de identidades, em que os pobres se tornam ricos, a mulher se torna homem e o rei está louco. Um tributo festivo à loucura que parece ser o mais relevante para fazer face aos absurdos da vida e da sociedade e para desafiar a ordem estabelecida das coisas. Uma outra dimensão que já apareceu há um bocadinho como eu referi, é esta ideia da descoberta de si e a descoberta do mundo, aprender a viver a vida. E nestas Histórias do Caminho da Mala Teatro de 2004, há aqui a ideia de viagem, que é uma ideia que percorre também muitos dos espetáculos, em que um rapaz leva uma mala vazia para encher pelo caminho, e aqui é uma metáfora muito, muito interessante, uma vez que a mala também se torna o corpo que viaja e o rapaz torna-se a voz e a sombra do viajante. Uma outra dimensão dentro desta descoberta de si é esta ideia do Teatro em Imagem de 2015, em que, a partir de José Saramago, havia uma aldeia e um menino, ou menina. Havia também os avós com quem a menino vivia, mais os vizinhos. Um dia sai o menina, para os fundos do quintal e toca a andar. Caminhou, até que chegou ao limite das terras, até onde se aventurara sozinha. Sozinho? Vou ou não vou? Foi à descoberta de si e à descoberta do mundo. E este lado da viagem, da descoberta, é algo que também esteve muito presente nesta questão do se construir a si próprio, incluindo aqui, alargando aqui, como foi no caso de 99, com o Princês de Piauí, em que conta a história de um menino sertanejo que parte para o mundo em busca da beleza, da dor e do amor para descobrir a sua identidade. Inspirado, enfim, em encontros orais da literatura nordestina, esta ideia de que a maioria do conjunto alargado, melhor dizendo, de espetáculos, não é só o infantilizar, como há bocadinho dizia, pelo contrário, não é só a beleza e o prazer, mas também todo o conjunto de sentimentos alargados que compõem a natureza humana. Uma outra dimensão da programação, desde logo do primeiro festival, tem a ver com a natureza e a defesa do meio ambiente. E como foi escrito em 2018 no Teatro das Beiras, O Mundo Mágico, este espetáculo, escreveu-se, inspira-se na metamorfose das sementes do trigo, o ciclo de pão, que também é uma metáfora abrangente quando inicia uma forma plena de conhecimento e sabedoria, transmitindo a verdadeira magia da terra e a importância da sua preservação. É um contributo artístico que estimula a sensibilidade dos jovens espectadores para um dos mais importantes dilemas da sociedade contemporânea, a defesa do planeta. Do mesmo modo que em 2004, o Teatro de Mathieu, através da Árvore Generosa, dizia que o espetáculo recria, através de uma árvore e uma criança, as relações entre a humanidade e a natureza. O homem, primeiro criança, cresce, envelhece e regressa sempre junto à árvore para consultar de novo. Mesmo totalmente desnudada dos seus frutos, dos seus ramos, do seu tronco, a árvore dá com alegria. Um outro aspecto também muito relevante e que é fácil de se perceber, tendo em conta o que eu referi inicialmente, tem a ver com o encontro de diferentes tipos de culturas. Culturas de tradição oral, culturas eruditas, que é neste caso aqui em 2013 com a Companhia de Ópera do Castelo, com brincadeiras líricas, em que se canta, se mistura vários tipos de música, desde a música erudita, outro tipo de canções, e quem diz, no caso da música, dizem todas as outras formas artísticas que apareceram, e que é este confronto constante entre diferentes tipos de culturas, como
neste caso, em 2004, nos contadores de histórias, em que há um personagem e 5 continentes. Um espetáculo que pretende recuperar contos e lendas desde os povos Sufi da África, passando pelos índios Fox da América, aterrando nos contos populares russos e parando nas várias estações de muitos países. Portanto, esta ideia de viagem também e de encontro entre diferentes afigura-se um elemento também muito estruturante. Do mesmo modo, como podia deixar de ser, a ideia da brincadeira, do lúdico e do bem-estar. E aqui, num espetáculo de 2016, Roda, do Rafa Santa Cruz, chamada Dizia, circulando ele vem, trazendo para a roda os domínios fantásticos e misteriosos do reino da imaginação. Na bagagem, a alegria genuína de um brincalhão popular. Ele vai arruiando, eu penso que tem a ver com rua, é? Arruiando, e fazendo surgir a surpresa a cada volta, e a roda vira circo e do encontro nasce a magia. De inspiração nordestina, tem linguagem universal. A roda vai gerando energia, é moinho de risos, de festa multiplicada, ciranda de gente vestida de infância. Um outro aspecto, em 2017, tem a ver, que é a figura aqui dos dragões feitos de trapos, que lembram os bonecos da avó, outros cestos que se fazem a partir da escrita dos desenhos de guardanapos, e aqui a ideia é que surgem estes 3 dragões, 3 bonecos que visitam a tua cidade para contigo brincar. E esta ideia da brincadeira, quem já assistiu, está sempre muito presente em todas as edições do festival. E neste caso aqui em 2002, na animação de uma animação de rua do grupo Kabong, com os espantalhos, escrevem: eles não espantam, não estão espantados, mas vivem suspensos em estacas. Estes são os divertidos retalhos por onde passam, geram grande confusão e divertimento. A outra dimensão, embora seja o centro do trabalho, seja de facto os espetáculos performativos, digamos assim, a outra dimensão que aparece também desde o segundo momento tem a ver com as atividades complementares, e aqui muito esta ideia da importância da imaginação, da memória, do património e da reflexão. Como foi escrito em 2007, sementes são espetáculos, obras de arte, filmes, mas também são ações de formação, seminários, conferências que enquadram o trabalho artístico num processo onde se reflete, pesquisa, estuda e teoriza sobre as necessidades e vontades dos criadores e dos públicos. E dentro disto há 3 grandes conjuntos de atividades que são feitas. Um tem a ver com os ateliês, oficinas e visitas guiadas do património, da construção de marionetas, de pintura, etc. Uma outra tem a ver com a ideia de colóquios, seminários e tertúlias desde 97, que é feito um primeiro logo começa com a questão da arte e a criança, ou a violência da criança com as crianças, e houve um que se manteve mais tempo, durante 6 anos, o chamado Artes, Educação e Sociedade, que teve várias dimensões também bastante curiosas. E depois uma outra componente do trabalho que foi realizado foi um conjunto de ciclos de cinema, de animação e de outros, que não só de animação, numa relação muito forte com o Cinanima, o Festival de Cinema de Animação do Espinho, e também com o Festival Indie, que foram apresentados vários conjuntos de filmes. Perante isto, importa agora tentar perceber, ou fazer um pouco uma síntese de quais são, enfim, da possível identidade e das intencionalidades de Sementes. Isto pode ser sintetizado em torno aqui de 4 ou 5 grandes coisas. Um primeiro é esta ideia das artes como pilar de desenvolvimento humano, cultural e social. Portanto, é algo que esteve sempre muito presente em toda a programação. E como foi escrito em 96, a arte como uma ferramenta para a aprendizagem e valorização do indivíduo, como ser cultural, criativo e dinamizador de conceitos fundamentais de cidadania, de ecletismo, de igualdade e de democracia. Enfim, construtores de um mundo melhor e digno de gerações futuras. Para além disto, uma outra dimensão muito importante que aparece é, para além da ligação entre vários tempos, passado, presentes e futuros, é a questão da atualidade, não é? O aprender a viver os dilemas das sociedades contemporâneas, e que, mais do que entreter, digamos, ou infantilizar a infância e a juventude, há de facto uma preocupação muito grande, desde muito cedo, despertar a consciência social, questionando os modos de ser e de estar e de fazer,
fazer e dando um peso muito relevante na esperança e na confiança da transformação do futuro que as novas gerações poderão fazer. Do mesmo modo, uma outra dimensão que aparece aqui, que genericamente tem que depois arranjar outro título, da formação e da participação dos públicos, é esta ideia também muito relevante de motivar o gosto para a formação de novos públicos, promover o enriquecimento cultural e do conhecimento, criação de novos referentes estéticos, mas aqui que é muito relevante, já vou ver porquê, referentes estéticos e culturais como elementos dispensáveis ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, esta formação joga-se aqui num contexto poético, de imaginações, realidades, intemporalidades e onde, como eu dizia há bocadinho, um realejo se encontra com uma nave espacial, onde o passado histórico e mítico se encontra com cenários vanguardistas e onde cada programa é uma viagem no tempo, cada programação, melhor dizendo, do festival é uma viagem no tempo que ali é passado, articula passado, presente e futuro. E depois uma outra coisa também muito importante que aparece em todo este percurso é esta ideia do questionamento da educação artística escolarizada, propondo outras maneiras daquilo que eu designo por a criação de práticas curiosas, por um lado, e por outro lado também a pedagogia do encontro, não é? A pedagogia do encontro que permite este jogo e esta vivência entre crianças, bebés, crianças, jovens, mais velhos, avós, tios, etc. E que deste modo potencia, para utilizar as palavras de Paulo Freire, a criação do eu de um outro modo, não é? Uma vez que a consciência do mundo, que implica a consciência de mim no mundo, com ele e com os outros, que implica também a nossa capacidade de perceber o mundo, de compreendê-lo, não se reduz a uma experiência racionalista. E como uma totalidade, razão, sentimento, emoções, desejos, que o meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se intenciona. E esta é uma das coisas interessantes daquilo que eu digo, pedagogia do encontro no âmbito do festival. Posto isto, e para ir terminando, e de uma forma também bastante breve, digamos assim, a preocupação aqui é dar alguns contributos para se compreender um pouco o que é este festival, ligando estas três ideias, as artes, as comunidades e a democracia. Como viram até ao momento, a minha preocupação foi uma preocupação compreensiva, não tanto a quantidade que foram muitos de espetáculos que foram feitos, quais eram, onde é que eram os países, de onde é que eram as companhias, que tipo de teatro é que foi, não esse lado mais quantitativo, mas sim este lado mais compreensivo. E dentro disto, há aqui um conjunto de ideias que me parecem muito relevantes partilhar convosco. Uma primeira tem a ver com esta ideia da hierarquização da cultura, aos cruzamentos e à participação. Como nós sabemos, vivemos muito num estado, digamos assim, pessoal e coletivo, de separações. Alta cultura, cultura cultivada, cultura popular, a cultura de massas, e estes modelos, muitas vezes, são modelos que limitam o acesso e a compreensão do fenómeno artístico como ele é, e neste caso o Festival Sementes propõe uma outra coisa, propõe quebrar o modelo tricotómico de que fala o Teixeira Lopes para adotar modelos não hierarquizados, admitindo a coexistência plural das manifestações culturais. Portanto, não se valoriza só o espetáculo de teatro numa sala fechada, mas o espetáculo de teatro numa sala fechada tem o mesmo papel que as andas que andam, ou as girafas, que foi um espetáculo que existiu, que andam no meio da rua, ou o teatro, ou as intervenções de rua que são feitas no Parque da Paz. Por outro lado, esta ideia da participação também é uma ideia muito importante, porque há várias, como sabemos, não é? Várias maneiras de participar, uma delas, a mais comum, convencional, é esta, alguém fala, alguém ouve, ou vê-se um espetáculo, mas há muitas outras maneiras de levar a questão da participação, e muitas vezes esta dicotomia entre o artista e a audiência, digamos assim, é quebrada pela maneira como os espetáculos têm sido realizados, e contribui deste modo para
para uma maior interligação entre as obras artísticas, o artístico, os artistas e as práticas artísticas. Uma outra dimensão importante deste trabalho tem a ver com aquilo que eu designo a complementaridade entre instituições públicas, privadas e do terceiro setor, as formações e os artistas. Isto é, por questões de diferente tipo de natureza, mas que tem a ver, por um lado, para uma maior disseminação do trabalho que é realizado pelos grupos que são convidados pelos sementes a participar e, portanto, uma maior divulgação em várias instâncias e locais, mas também porque esta ideia de formação, como há bocadinho referi, e estando aqui muito presente, implicou também, muitas vezes, um trabalho articulado com escolas, quer no que diz respeito às artes visuais, quer no que diz respeito ao teatro, quer no que diz respeito à música, quer no que diz respeito à fotografia, etc., com exposições que muitas vezes foram feitas. E, portanto, este lado de complementaridade entre instituições é um elemento muito relevante de todo o trabalho que foi feito. Como também é muito relevante aquilo que eu designo, ou que eu caracterizo este festival, por esta expressão, enfim, um bocadinho complicada, o localismo cosmopolita, a convivialidade entre diferentes. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? O Festival Sementes é um festival local. Mas sendo um festival local, é cosmopolita, porque não é só por causa da questão da internacionalização e dos diferentes grupos que vêm, mas é precisamente cosmopolita por esta ideia da convivialidade entre os diferentes. Com efeito, o cosmopolitismo alicerça-se no reconhecimento das diferenças e das práticas artísticas, para além das práticas estéticas e sociais que lhes estão associadas, não as ordenando, não criando hierarquias, não é? E de facto, dentro desta ideia, como afirma, enfim, uma investigadora brasileira, a May Barbosa, as artes alargam a possibilidade de trabalhar diferentes códigos culturais. O que nos é estranho, o que é estrangeiro, não é vivido como uma ameaça, mas como um enriquecimento, ultrapassando as antigas dicotomias entre o local e o global, o nacional e o transnacional, os profissionais e os amadores, na mobilização de um conjunto de valores da assunção das diferenças como forma de construção de igualdades. E esta assunção das diferenças como forma de construção de igualdades, como veem, é algo que ainda hoje, ontem, com os problemas todos que têm havido em termos do racismo, é algo cada vez mais presente, infelizmente, mas continua muito presente nas sociedades contemporâneas. Uma outra ideia importante que atravessa todo este festival tem a ver com aquilo que eu dizia nos contextos dialógicos interdependentes. E o que quero dizer com isto é que estes diferentes tipos de espetáculos, os diferentes tipos de perspectivas, os diferentes tipos de redes que são criadas, que envolvem não só as artes, as famílias, os espaços e os territórios, representam esta afirmação de olhar cosmopolita, como também, ao procurar colocar em diálogo ações, sentimentos, imaginações e modos de ver e de fazer, contribui para, digamos, do meu ponto de vista, para a persecução de uns princípios basilares da democracia, que é a construção de um bem comum que acolhe modalidades diferenciadas de ser e de fazer, em que se procuram alternativas às modalidades dominantes e hegemónicas de hierarquizações. E neste sentido, há aqui, nestes contextos dialógicos e interdependentes, há aqui esta ligação entre a tradição e a modernidade, há esta ligação entre o mais jovem bebé ao mais velho avô que vai assistir, há aqui esta interligação e esta perspectiva, como já referi anteriormente, do desenvolvimento local. E depois, por último, uma dimensão que, também do meu ponto de vista, este festival nos ajuda a pensar e a interrogar, que é esta ideia da equidade, da erudição e de viver em comunidade. Com efeito, vivemos uma sociedade contemporânea complexa, como sabemos, e em que a massificação e a mediatização de todos os fenómenos sociais, culturais, é um elemento presente. E de tal modo que este festival, desde o primeiro momento, ajuda a criar aquilo que um sociólogo chamou uma imaginação instruída.
que quer dizer com isto? Quer dizer que conduz a outro tipo de ideias que não são aquelas massificadas, que não são aquelas ideias da CMTV, digamos assim, mas que criam outro tipo de ideias e outro tipo de tensões que nos obrigam a criar, em alguns casos, desconforto, como foi, por exemplo, o meu caso de um dos espetáculos que na Praça São João Batista, que me criou um desconforto enormíssimo, como criar outros momentos de prazer. E, portanto, deste lado, é um lado muito importante esta questão da imaginação instruída. E, por outro lado, tem a ver com esta ideia desta relação artes, comunidade e democracia, assenta também, digamos, no pensar a democracia, para utilizar as palavras de um investigador americano, John Dewey, no pensar a democracia como sendo mais que uma forma de governo, mas uma forma de vida, de experiência conjunta e mutuamente comunicada. E, por outro lado, pensar que a formação, em qualquer tipo que se exerce, e este trabalho que é feito nos Sementes também tem muito este lado da formação, não tem a ver com os meios, mas muito com os processos, com os fins com que se identifica. E depois uma outra razão importante, porque a democracia assenta, do meu ponto de vista, na existência de públicos informados e cultos e não necessariamente, enfim, no especialista ou no erudito que procura condicionar o gosto e algumas opções estéticas. E neste sentido, como escreveu o Ramdon, que penso que é assim que se lê em 2002, ele diz que o direito à cultura é indissociável do direito à liberdade de expressão e do direito de participação. Um verdadeiro direito à cultura é aquele que estende ao conjunto dos membros da coletividade o acesso tanto à prática como à experiência cultural e artística. A sua implementação pressupõe, tanto no que concerne ao acesso e à participação cultural, como no aspecto criativo, uma política cultural coerente e a disponibilização dos meios financeiros adequados. E como sabemos também hoje, a cultura ainda continua a estar no fim da linha destes apoios financeiros adequados. Para terminar, duas considerações finais. A primeira é esta, é que perante isto, enfim, uma síntese que eu fiz destes 25 anos, os programas do Sementes são aquilo que se pode designar por cidades-mundo, em que, nesta cidade grande, ao semear de inquietações, questionando os modos de vida e os ritmos, mas também a assunção do prazer, da felicidade, da brincadeira. A segunda ideia, ou a segunda nota, melhor dizendo, é que as artes criam espaços e territórios que não existem, não é? Inventam e criam acontecimentos e novas realidades. E como escreveu o Gonçalo Tavares, em 2006, as artes talvez tenham por natureza um instinto utópico. É a definição de alternativas à realidade, mesmo que estas não sejam muito solares ou alegres. As artes podem afirmar: poderia ter acontecido isto ou aquilo. São hipóteses, possibilidades, alternativas em relação a uma realidade que não satisfaz, que não é suficiente. E neste contexto, a imaginação, a capacidade de produzir imagens mentais de coisas que não estão imediatamente à frente dos olhos, é um elemento estruturante da possibilidade artística, mas também não é só das artes, também da ciência e de outros tipos de saberes. E nesta medida, digamos, este instinto utópico de que fala o Gonçalo Tavares, este construir alternativas à realidade que não satisfaz, que não é suficiente, tem sido, do meu ponto de vista, uma das singularidades do Festival de Sementes ao longo destes 25 anos e que, apesar de muitas vezes ir contra ventos e marés, foi conseguindo semear as artes na cidade, nas pessoas, nas comunidades, criando e potenciando imaginários cosmopolitas e contribuindo para a afirmação de democracia mais culta e plural. Mais uma vez, as minhas felicitações ao Festival de Sementes, e é isto que eu tinha para partilhar convosco. Obrigado. Do trabalho que tenho andado a desenvolver do ponto de vista da investigação sobre o Festival de Sementes, estes 25 anos, portanto, começou em 1996, aquilo que é mais notório
são 2 ou 3 aspectos que me parecem essenciais. Por um lado, é o pensar as artes de uma forma aberta, sem hierarquias entre as diferentes tipologias artísticas e, portanto, em que o teatro mais convencional se liga e se joga ao mesmo tempo que as girafas, ao mesmo tempo que as marionetes, ao mesmo tempo que o cinema, etc. E, por outro lado, uma outra dimensão muito importante que ajuda, por isso era a minha questão de partida neste trabalho de investigação, que é de que modos é que o festival ajuda a construir, ou tem ajudado a construir uma cidadania e uma democracia mais culta, tem a ver com o facto de o teatro vir para a rua. O teatro, os espetáculos virem para a rua, aproveitarem-se dos diferentes espaços públicos, e em alguns casos até espaços privados, e que, portanto, criam dinâmicas completamente diferentes em relação à mobilização das pessoas e em relação à utilização desses espaços. Um terceiro aspecto muito relevante tem a ver com a diversidade de propostas artísticas, quer do ponto de vista das tipologias artísticas, quer do ponto de vista dos conceitos que estão por trás dos espetáculos, que vão desde a construção da pessoa humana, desde as questões da ecologia, desde as questões do bem-estar, da felicidade, do jogo, da brincadeira, a que se alia depois uma outra dimensão muito importante que ajuda a construir esse outro espaço da cidade, que tem a ver com as atividades que o Sementes designa por atividades complementares e que passam não só para mim ter relação muito forte com a escola, em que há propostas que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano e que depois o festival integra isso na sua programação, quer do ponto de vista do teatro, quer do ponto de vista da poesia, quer do ponto de vista da pintura e até uma fase até do ponto de vista do cinema. E depois também um outro elemento estratégico, penso eu, nisto tudo, é a capacidade que houve de manter, contra muitas vezes ventos e marés, como eu disse há pouco, contra ventos e marés, manter uma continuidade. E esta continuidade, aliada àquilo que eu disse anteriormente, permite que crianças, jovens, adultos, pais, avós, já sabem que entre maio e junho vai haver o Festival Sementes, não é? Portanto, tudo isto, e depois outro elemento importante, fundamental, que tem a ver com essas atividades complementares, que tem a ver com a reflexão que é produzida. Em todos os festivais, com exceção do primeiro, há sempre um elemento de reflexão. Quer seja sobre a criança, quer seja sobre as artes e a comunidade, quer seja sobre diferentes tipos de temáticas que também ajudam a construir públicos, também ajudam a construir, como eu dizia, uma imaginações mais instruídas, que é o elemento, do meu ponto de vista, enfim, como investigador e também como professor, o elemento mais difícil, não só agora, hoje, como também ao longo destes 25 anos, que é como é que se pode criar uma coisa sólida, contrariando a tendências mais massificadas de pensar as artes, mais massificadas de pensar as relações entre as pessoas, mais massificadas de pensar o pensamento e as imaginações, e condicionar as imaginações. E aqui esta dimensão de contrariar ou procurar contrariar, e tem contrariado esse lado mais massificado de olhar para as artes e para os espetáculos e para a cidade, contribui do meu ponto de vista, e é muito notório de tudo a análise que eu fiz dos programas todos e de alguns comentários que foram aparecendo na imprensa, poucos, mas alguns comentários foram aparecendo na imprensa, da relevância para as pessoas e para a cidade de um festival desta natureza, não é? Ainda por cima, quando, em termos de contextos internacionais, em termos europeus, é dos poucos festivais, em termos ibéricos é o único, em termos europeus é dos poucos festivais para o designado pequeno público, enfim, que não é bem pequeno público, é desde os bebés até gente crescida e muito crescida, mas é algo que permite, de facto, relançar as relações entre as pessoas mais novas e mais velhas, a relação entre os espaços, a relação entre o espaço mais comedido no interior ou um espaço mais aberto do Parque da Paz, é o conseguir estabelecer relações de proximidade ou de inquietação que alguns espetáculos produzem, quer seja as marionetes, quer seja espetáculos que não são falados, quer seja o teatro, quer seja a música, que houve muita música também, quer seja a dança, que também houve, quer seja as marionetas. E, portanto, tudo isso de uma forma que muitas vezes nem se dá por ela,
porque nós estamos como espectadores, assistimos a um trabalho e estamos a assistir, nem estamos a pensar muito bem o que é que aquilo nos diz naquele momento, mas são coisas que vão ficando e vão criando lastro e que deste modo ajudam aos tais públicos instruídos, que é uma condição, do meu ponto de vista, fundamental da democracia. Muito bem. Do trabalho que temos assistido ao longo do tempo que o Teatro Extremo faz perante as escolas, este festival tinha que acontecer. É o complemento do trabalho ao longo do ano que depois se completa com peças que essas crianças que se vão habituando a ouvir falar de teatro vão passar a ver teatro também. Vão passar a ver e vão passar, provavelmente, a ter um outro tipo de relacionamento com artes que não são massificadas, não é? Que provavelmente vão poder ter, pelo menos tem uma coisa fundamental que aparece muito nos textos, que é esta ideia da democracia, da democratização do acesso à cultura, não é? Infelizmente as escolas estão muito condicionadas pelos programas do Ministério e, enfim, não em todas, porque algumas fazem um trabalho excepcional no âmbito das artes e da cultura, mas quase que a cultura não entra nas escolas, não é? E também por essa via o festival é singular e tem um papel muito relevante, que foi entrando nas escolas, quer através dos espetáculos que eram dirigidos especialmente para as crianças, quer fundamentalmente depois num outro momento do desenvolvimento do trabalho do festival, do trabalho que era feito ao longo do ano em algumas escolas, quer com crianças mais pequenas do primeiro ciclo, quer com jovens já do 10º, 11º e 12º, e portanto tudo isto que vão sendo pequenas peças de um puzzle que foi sendo pensado, foi sendo também construído e construído com os diferentes tipos de atores, ajudaram a solidificar um trabalho que eu espero que, apesar de todas estas complicações que há, não só o tempo de hoje com a pandemia, mas as complicações que existem sempre no apoio financeiro a este tipo de trabalho, que se veja, se perceba, também esse foi o desafio perdão, que eu me lancei a olhar para isto, que se veja que este é um trabalho de facto que merecedor de todos os apoios que possam ser dados, porque sem pessoas cultas, sem pessoas que participem ativamente na vida da cidade, onde as artes e a cultura também têm um papel muito importante, dificilmente conseguiremos ter uma sociedade onde possamos ser mais felizes. Como é que podemos classificar este Festival de Teatro? Este Festival Sementes, Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, pode ser caracterizado numa simples frase: um festival aberto aos mundos reais e imaginários. A mensagem é continuação de muita vontade e resiliência para que daqui a 25 anos possamos estar aqui a comemorar os 50 anos de Sementes.